Olá a todos, sou o capitão aviador Derlian do ITA, sou aluno de Engenharia da Computação e aluno de mestrado do programa de Física, subprograma de Física Atômica e Molecular. Estou aqui para apresentar o nosso trabalho e versa sobre comunicação quântica, o panorama mundial e potenciais aplicações para a Força Aérea. Trabalho realizado em colaboração com o professor orientador André Chaves, os alunos Vitor Duarte e Rodrigo Ferreira. Dentro do contexto do título apresentado, o objetivo do nosso trabalho consiste em conhecer o panorama mundial da comunicação quântica e suas potenciais aplicações sob a perspectiva do emprego no âmbito do poder aéreo. Para cumprir o objetivo explicitado, a gente vai cumprir o seguinte roteiro: falar sobre a comunicação quântica, conceitos e definições básicas. Depois a gente vai apresentar o panorama mundial, com enfoque na Europa, Estados Unidos e China. Com isso, levantamos potenciais aplicações no poder aéreo, falando um pouco da comunicação terrestre, a solo, ar e espacial. E terminamos com a conclusão, apresentando desafios, oportunidades e perspectivas futuras. Tendo essa sequência apresentada em mente, ela foi construída conforme metodologia de pesquisas e revisões bibliográficas extensas em base de dados acadêmicos, periódicos especializados, publicações oficiais, documentos governamentais e de instituições privadas. Com isso, a gente conecta os pontos dessas informações, de estrutura elas, a interpretação, revisão, estruturação, organização das informações coletadas, terminando com análise qualitativa, em que são identificadas tendências, desenvolvimentos, avanços, aplicações, desafios, oportunidades e perspectivas. E para acompanhar essa construção feita a partir dessa metodologia, é importante entender, primeiramente, o que é comunicação quântica. Pensando numa comunicação entre duas entidades, Alice e Bob, que é assim que é apresentado em publicações técnicas. Entre as entidades há um canal de comunicação. Esse canal de comunicação, na comunicação quântica, é um canal quântico. Pode ser fibra ótica ou espaço livre. E a diferença está nos hardwares envolvidos. O hardware emissor pode ser dispositivos com estados quânticos da luz que armazenam informação e vai alcançar os receptores. Exemplos, dispositivos à base de semicondutores, centros de vacância de nitrogênio e etc. E o hardware receptor são dispositivos que recebem e decodificam a informação obtida pelos estados quânticos oriundos do canal. Exemplos, detectores de fótons isolados, interferômetros, dispositivos de memória quântica, entre outros. E dentro desse canal está envolvido um protocolo de comunicação, um protocolo de comunicação quântica. O mais utilizado é o QKD, que é o Quantum Key Distribution, que um exemplo desse protocolo é o BB84, o mais utilizado. Então, com essas ideias em mente, é importante destacar como os países ao redor do mundo eles estão desenvolvendo esse tipo de tecnologia. Para tanto, a gente levanta o panorama mundial, começando com os fortes players nesse cenário de desenvolvimento de tecnologias quânticas com enfoque em comunicação quântica. Primeiramente, a gente tem a Europa, que tem a política descentralizada norteada pelo framework Program Horizon. Depois, Estados Unidos, com a política americana de ciência e tecnologia e a atuação forte em instituições privadas. E a China, com a forte investimento estatal e planos ao desenvolvimento baseado em planos quinquenais. A gente tem outros players também importantes, como Canadá e Japão, mas não são enfoque desse trabalho, né? Mas com esse panorama mundial em mente, a gente pode aprofundar na análise em cada uma das entidades importantes, começando pela Europa, né? A política de desenvolvimento de tecnologias quânticas na Europa, ela é descentralizada, ela segue os frameworks Program Horizon, que eles determinam um tempo de atuação de planejamento estratégico, então tem uma agenda de pesquisa estratégica. Essa agenda é comunicada para os membros da União Europeia, instituições privadas, e ela é assessorada por um High-Level Steering Committee, que são 12 especialistas mais observadores, um conselho que vai assessorar a consecução desse plano. Então, como fortes players dentro da Europa, a gente tem Reino Unido, Alemanha, Dinamarca. Recentemente, a Dinamarca foi selecionada como país sede do novo Centro de Tecnologias Quânticas da OTAN e recebeu o investimento da Fundação Novo Nordisk de 1,5 bilhão de coroas dinamarquesas para desenvolvimento de um computador quântico. Então, a política de desenvolvimento de tecnologias quânticas está forte na Dinamarca, e isso acaba resvalando para todos os membros da União Europeia, criando um ecossistema atrativo para investimento estrangeiro. Inclusive, além disso, a gente tem iniciativas governamentais, como a EuroQCI, que é a Iniciativa Europeia de Comunicação Quântica, de 2023, em que levantou licitações para desenvolvimento de infraestrutura de comunicação quântica, juntamente com o programa Europa Digital, que complementa buscando iniciativas financeiras, né? Então, em contrapartida a esse cenário europeu, a gente tem ainda lutando pela vanguarda do desenvolvimento de tecnologias quânticas e de comunicação quântica, principalmente os Estados Unidos. A política de ciência e tecnologia dos Estados Unidos ela é antiga, ela vem oriunda aí dos anos 70.
em que há um advice político transformado em planejamento político com a criação do Comitê Nacional de Ciência e Tecnologia, transformando em política estratégica, criação do Subcomitê de Informação Quântica e criação mais recente da Workforce, em que transforma o planejamento estratégico em ações. E isso é uma coisa que traz uma política estrutural, antiga e estrutural, em que haja uma produção orgânica de ciência e tecnologia e de tecnologias quânticas. Em 2022, essas critical actions sugeridas pela Kish Workforce fomentaram, né, transformaram essas ações em algo em que houvesse uma produção colaborativa entre governo e iniciativas privadas. Isso faz com que tanto a política estrutural e a produção colaborativa convirjam para um emaranhado de produções, né, de desenvolvimento tecnológico, em que há resultados. No âmbito da comunicação quântica, a gente tem o Comitê Consultivo Nacional para a Iniciativa Quântica, o NQIAC. E esse comitê consultivo lançou em 2023 um relatório com recomendações para manter a liderança dos Estados Unidos no desenvolvimento de tecnologias quânticas e, inclusive, comunicação quântica. E um detalhe importante é que há previsão de integração entre membros, órgãos do Estado, órgãos governamentais, especialmente os ligados à defesa, como o Departamento de Defesa, o State, que é o Departamento de Estado, o Escritório de Prestação de Contas, GAO, o DHS, que é o Departamento de Segurança Interna, e o Escritório Diretor de Inteligência Nacional, o ODNI. Entretanto, se a gente levar em consideração as produções acadêmicas e os resultados oriundos de investimento financeiro estatal, principalmente, a gente tem que falar de outro forte player no cenário do que tange a comunicação quântica, que é a China. A história da China na comunicação quântica começa em 2008, quando o pesquisador Pan Jianwei estava na Alemanha e ele é convidado a retornar à China para a Universidade de Ciência e Tecnologia Chinesa. Apesar de ele estar recebendo um financiamento da União Europeia de 1,4 bilhão de euros na época, ele decide retornar para a China. Ele retorna levando consigo alguns alunos chineses, e ele começa com um forte financiamento do governo chinês de 2008 a 2016 a desenvolver a comunicação, pesquisas em comunicação quântica. Isso converge para que em 2016 haja o lançamento do primeiro satélite quântico e em 2017 haja a primeira conferência à prova de interceptação, realizada pela China. Então a China busca desde então, de 2008 para frente, a criação de uma rede de comunicação quântica em larga escala. Isso converge nitidamente para a vanguarda chinesa. A China é o país de vanguarda quando se fala em comunicação quântica no mundo e já tem uma rede totalmente estruturada, uma rede em larga escala utilizando o protocolo QKD, que utiliza satélites e uma rede terrestre, né, entre Xangai e Beijing. A vanguarda chinesa ela é tão eminente que o último plano quinquenal, o 14º plano quinquenal da China, lista como mega projeto a criação de uma rede de comunicação quântica ainda maior, até 2030. Então, com esse cenário mundial delineado, é possível perceber que os grandes tomadores de decisão ao redor do mundo, eles veem a comunicação quântica como algo estratégico e diretamente relacionado à área de defesa. Nesse escopo, é possível conjecturar potenciais aplicações no âmbito do emprego do poder aéreo. Então, vamos pensar num cenário de comunicação militar, em que a gente tem possíveis links, utilizando o protocolo QKD. A gente pode verificar nessa imagem. Para dividir para fins didáticos, a gente pensar no emprego dentro da Força Aérea, a gente vai visualizar esses links e dividir em 3 grandes campos. Primeiramente, vamos falar em comunicação terrestre. A comunicação terrestre ela é categorizada pensando na comunicação entre unidades estáticas dentro do nosso território, estáticas ou semi-estáticas, mas no solo. E o protocolo a ser utilizado ia ser o QKD, que é a principal alternativa para isso. Só que a gente necessitaria de uma adequação do canal. A gente iria implementar o protocolo QKD utilizando a fibra ótica já existente, ou poderia ser utilizado o espaço livre também. Para isso é necessário desenvolvimento de infraestrutura e também investimento. Só que isso impactar numa revolução da comunicação, quando se pensa na comunicação terrestre, porque a gente teria a comunicação segura para todos os órgãos, quando a gente pensa órgãos, comunicação interna entre órgãos dentro da Força Aérea. Órgão de direção geral, o EMAE, órgão de assessoramento superior, como o alto comando, órgãos de assistência direta e imediata ao comando, como o GABAE e CAE, órgãos de direção setorial, como o COMPREP, COMAI,
e todas as unidades subordinadas de todos esses órgãos. Isso ia criar uma revolução e aprimoramento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da Aeronáutica, o PDTIC, e haver uma reestruturação no formato de comunicação, porque toda a comunicação, imagine todos os sistemas de comunicação entre esses órgãos ser não interceptável, comunicação totalmente segura. Além da comunicação terrestre, a gente tem uma segunda categorização, quando se pensa em comunicação quântica, que seria a comunicação ar solo e comunicação ar ar. Ela envolve um cenário em que a comunicação é feita entre entidades que estão se comunicando, aeronaves se comunicando entre si, ou uma aeronave com unidade terrestre. Então, essa aeronave ela pode ser remotamente pilotada ou não, na gravura. Aqui a gente poderia utilizar outro protocolo. Esse protocolo seria o QSDC, que é a rede quântica de comunicação direta segura, então a comunicação direta. Ela é similar à QKD, mas sem a necessidade de distribuição de chaves. Então, seria uma comunicação mais efetiva, mais eficiente para esse modo, só que seria obstacularizada pela baixa taxa de qubits, o que limita o envio de mensagens simples, não audiovisuais, e a impossibilidade de enviar algum tipo de telemetria mais complexa. Só que haveria um grande escopo de aplicação, uma aplicação vasta na Força Aérea, se não maior, nos sistemas de comunicação e controle, computadores, inteligência, vigilância e reconhecimento. Só pensando no âmbito da Força Aérea, os sistemas macro que seriam impactados pela implantação de um protocolo desse, a gente tem o sistema de inteligência e defesa, o sistema de controle do espaço aéreo brasileiro, o sistema de defesa aeroespacial brasileiro, e o sistema integrado de monitoramento de fronteiras. Enfim, por fim, para expandir o escopo de aplicação da comunicação quântica, pensando em uma última categorização para a Força Aérea, seria a comunicação espacial. A comunicação espacial envolveria o quê? Um dos envolvidos na comunicação encontra-se no espaço ou a utilização de satélites, pensando agora no satélite quântico. O principal impacto de uma comunicação espacial sendo implementada a comunicação quântica seria o aprimoramento no chamado PNT, que é Positioning, Navigation and Timing. Isso está relacionado com a implementação da rede quântica de sincronização de relógios, que também está envolvido com a comunicação quântica. Seria o levantamento da precisão dos relógios de uma forma que eu tenha posição e navegação com uma precisão arbitrariamente alta, ou seja, totalmente independente de uma conexão com o GPS, por exemplo. E também locais em que não há sinal, por exemplo, locais em que há algum tipo de obstáculo superior ou que não chegue algum sinal de satélite. Isso, uma rede quântica de sincronização de relógios faria com que isso fosse possibilitado. Outro ponto, a criação de uma comunicação quântica a nível espacial é um pré-requisito para a criação no futuro de uma internet quântica, seja aberta ou seja uma rede exclusiva militar. Então não tem como fazer isso sem essa implementação de comunicação quântica. E os satélites, eles estariam relacionados à melhoria da obtenção de forma segura da precisão exata de posição, de controle de munições de precisão, de operação de veículos autônomos, de rastreamento. Então, satélites quânticos seriam uma vantagem também estratégica. E no contexto de aplicação das Forças Armadas, agora pensando nas Forças Armadas, isso iria impactar diretamente no sistema de comunicação militares por satélite, né, que é o principal instrumento de comunicação estratégica para a interoperabilidade entre as Forças Armadas. E dentro desse sistema, encontra-se o projeto dos satélites geoestacionários de defesa e comunicação estratégica, que é os SGDC. Nele, há preconizada a ampliação do PNBL, né, Programa Nacional de Banda Larga, em que há a banda X, que é uma banda exclusivamente militar, que serviria para aumentar as possibilidades de comunicações confiáveis e seguras dentro do sistema de comando e controle das Forças Armadas. Isso é uma vantagem estratégica e isso é o que os principais tomadores de decisão ao redor do mundo buscam. E, por fim, a partir de todas essas informações apresentadas, a gente pode sumarizar em 4 tópicos importantes que vão revelar conclusões, perspectivas futuras e desafios no que tange à comunicação quântica no âmbito das Forças Armadas, principalmente na Força Aérea. Primeiro, a comunicação quântica para a segurança. A comunicação quântica oferece segurança incomparável na transmissão de informações, tornando-a atraente para contextos militares devido à impossibilidade de interceptação e detecção. Pensando no panorama mundial, a liderança chinesa na pesquisa
ela é visualizada, ela é notória, e Estados Unidos e Europa eles tentam, também investem para manter sua competitividade na área. Entretanto, pensando em todos, todo o mundo verifica esse assunto como um breakthrough tecnológico, estratégico, relevante e diretamente relacionado à segurança nacional e à pesquisa e desenvolvimento na área de defesa. Com certeza, a comunicação quântica implica num forte impacto em operações militares. A comunicação quântica tem amplo impacto e ampla aplicabilidade em áreas como comando e controle, comunicações, computadores de inteligência, vigilância, reconhecimento, e fornece segurança e confiabilidade para a proteção de informações sensíveis. E os principais desafios para a Força Aérea estão relacionados principalmente ao que tange a necessidade de investimentos contínuos em pesquisa e desenvolvimento nessa área, que elas são essenciais para explorar todo o potencial dessa tecnologia e fortalecer a segurança nacional no contexto de guerra cibernética, guerra de comunicações militares e, por que não, de uma guerra quântica no futuro, né? Assim, a gente agradece a atenção de todos e a gente se prontifica a sanar quaisquer dúvidas que eventualmente surjam em relação ao assunto. Obrigado.